que bom estarmos aqui, né, mais uma vez, nesta casa bendita, em que podemos nos confraternizarmos, podemos elevar o nosso pensamento ao mais alto. E principalmente nesta noite, nós queremos agradecer a presença de todos nós que estivemos neste dia lindo, neste dia abençoado, e queremos elevar este nosso pensamento a esta espiritualidade amiga que esteve conosco neste dia e que está conosco nesta noite. E mais ainda, elevar o nosso pensamento ao Criador, a Deus nosso Pai, e a Jesus, o nosso benfeitor maior, que também não nos está sempre conosco, jamais nos abandona, e que nesta noite entramos em sintonia com Ele, agradecendo tudo o que nos foi oferecido neste dia, e com certeza, nesta noite, receberemos mais e mais, através da palavra do nosso companheiro, através do Evangelho deste nosso Jesus, tão complacente, tão amigo, tão carinhoso. Senhor Jesus, estamos aqui a agradecer sempre, Senhor, pela oportunidade de aprendermos este Teu Evangelho de amor e podermos, Senhor, caminhar com passos firmes, porque sabemos, Jesus, que Tu estás conosco em todos os instantes de nossas vidas. Que assim seja. Almas queridas, que Jesus nos abençoe. Nesta oportunidade, vamos refletir, ainda que ligeiramente, sobre um ponto, sobre um parágrafo ou parte de um parágrafo do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14 tem por título: Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E no item 9, encontramos este tópico, que leio e comento. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente.
O parágrafo prossegue, mas deixaremos o restante para outra oportunidade. Todos vimos e ouvimos que o parágrafo começa assim: ó espíritas. Este texto é de Santo Agostinho. E não por acaso, Agostinho começa o pensamento chamando à reflexão os espíritas. Ele não poderia dizer, iniciando o parágrafo, ó católicos, ó protestantes, ó muçulmanos, porque esta mensagem, inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, embora de cunho universal, é dirigida de maneira especialíssima aos espíritas, recordando o dito por nosso Senhor Jesus Cristo: mais se pedirá a quem mais for dado, muito se pedirá a quem muito for dado. O espírita, mais do que os profitentes de outras doutrinas filosóficas, religiosas, o espírita tem contato com princípios extraordinários, princípios libertadores, estruturadores, capacitadores, sendo o Espiritismo, o cristianismo redivivo, conclui-se, sem esforço, que o espírita está tendo contato com o cristianismo primitivo, acrescido o cristianismo primitivo de todas aquelas informações inseridas na codificação espírita que não constam dos evangelhos primitivos. O Cristo veio, quanto possível, ampliou a mensagem, ampliou a revelação sobre todos os temas, fez a abordagem possível para a época, e ele próprio, o Cristo, ciente da dificuldade dos seus contemporâneos, ciente das adulterações, das deturpações que adviriam através do tempo, ele próprio anunciou que oportunamente enviaria o Consolador prometido, e que este Consolador prometido viria com duas tarefas bem definidas. Primeira tarefa, recordar tudo o que Jesus dissera. E segunda tarefa, ampliar a mensagem cristã. O espírita, pois, a um só tempo, tem o cristianismo primitivo na sua pureza original e tem os
desdobramentos que o Espírito Verdade, capitaneando uma pleiade de espíritos superiores, trouxe para a humanidade. Consequentemente, os pais, os avós espíritas guardam uma responsabilidade maior. Se uma mãe espírita se comporta como uma mãe não espírita, o espiritismo para esta mãe não está lhe servindo para absolutamente nada. Se um pai espírita, diante dos compromissos da paternidade, se comporta como um pai não espírita, para este pai, a doutrina não está lhe servindo para nada. E assim, os avós, e assim, os demais familiares que se afirmam espíritas, guardam a responsabilidade de tentar, quanto lhes permitam as forças e as possibilidades, aplicar a doutrina espírita nos assuntos pertinentes à paternidade, à maternidade. É por esta razão que os pais espíritas hão de se relacionar com os filhos, hão de analisar os assuntos, hão de enfrentar os enigmas e os desafios de maneira diferente, aplicando na prática, quanto possível, os princípios espíritas. E é assim que Santo Agostinho apresenta estas recomendações aos pais espíritas. Vale para evangelizadores, vale para todos nós, evidentemente, mas especialmente para os genitores terrenos. Diz ele: compreendei que, quando produzis um corpo, quando você puder, acrescente ao capítulo 14, item 9, o conteúdo das questões 206 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Quando produzis um corpo, a doutrina espírita nos está dizendo que o corpo descende do corpo, mas o espírito não descende do espírito. O espírito do pai ou o espírito da mãe não se divide, não se biparte para a formação do espírito do filho. Os pais terrenos oferecem o material genético necessário para a formação do corpo. Isto, evidentemente, não afetará o compromisso, a responsabilidade, a dedicação e o afeto. Mas, a todo momento, nós precisamos ter em mente que os nossos filhos não são nossos filhos, no sentido de que tenham sido gerados por nós.
Refiro-me ao espírito imortal. E Santo Agostinho prossegue: a alma que nele se encarna. Portanto, nosso filho é uma alma encarnada, como nós outros somos também uma alma encarnada, no caso, reencarnada, posto que não é a primeira vez que morejamos na terra. Diz Agostinho, vem do espaço para progredir. Vem do espaço para progredir. Aqui nós temos outros dois princípios espíritas. Erraticidade, que é a região espiritual próxima da Terra, onde os espíritos residem temporariamente, aguardando a oportunidade de reencarnar. Mas observemos o texto. Vem do espaço para progredir, significando, pois, que as almas reencarnadas na condição de filhos ou de netos, temos avós aqui presente, não são espíritos perfeitos. Costumamos, no amor cego, no devotamento cego, que ainda caracteriza muitos pais na terra, fazermos vistas grossas para as deficiências dos filhos. Mas é preciso que tenhamos olhos de ver para percebermos as deficiências do filho ou da filha, evidentemente. Na infância, nós, os pais, temos todo o cuidado, por exemplo, de levar a criança para o pediatra, a fim de que a sua saúde seja preservada, para que haja qualidade de vida. Mantemos as vacinas em dia, há um controle rigoroso sobre as vacinas, tudo para a preservação do corpo. Dia chegará que os pais, atentos às deficiências das almas reencarnadas como filho, também terão o cuidado, tomando a palavra emprestada, terão o cuidado de vacinar estas alminhas contra certas situações, vacinando-as contra certos defeitos, certos vícios, através do Evangelho. Podemos figuradamente dizer que o Evangelho é a farmácia ou o posto de saúde que um dia os pais utilizarão para vacinar os filhos contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a ambição desmedida, contra o desequilíbrio, a cólera, etc., a vaidade, a presunção, a arrogância. Hoje, e vocês podem me ajudar com a lembrança, o bebê, logo depois do parto, ainda não teve alta do hospital, e certos exames, como por exemplo o do pezinho, já são feitos para prevenir futuras doenças. Mas observa-se
que por negligência, por desatenção, preguiça, acomodação, cegueira, orgulho, não temos o mesmo cuidado para detectarmos as deficiências morais destes espíritos reencarnados e, consequentemente, perdemos o período da infância, que é o período em que a criança, que o espírito se apresenta mais dúctil, mais dócil, mais maleável, quando os pais poderiam estar trabalhando determinados traços do caráter que haverão mais tarde de comprometer o comportamento desta alma no corpo. Então eu lamento lembrar para as mães presentes, as vovós presentes e os papais também, que os nossos filhos não são anjos reencarnados, não são perfeitos, reencarnaram para progredir. E Santo Agostinho, prosseguindo, nos diz: sabei vossos deveres, sabei vossos deveres, deveres de ordem material, deveres de ordem moral, deveres de ordem emocional, deveres de ordem espiritual. Os deveres dos pais não concernem, não consistem somente ao provimento das necessidades materiais, que ofereçamos aos filhos agasalho, instrução, assistência médica, lazer, brinquedos, que ofereçamos tudo que estiver ao nosso alcance e que for útil e necessário para os filhos, mas cientes e conscientes de que não basta o provimento das necessidades materiais. Sendo almas reencarnadas e reencarnadas para progredir, mais do que a alimentação, mais do que o vestuário, mais do que a medicação, mais do que o lazer, estes espíritos precisam de um norte, de um roteiro espiritual para as suas vidas. E Agostinho ainda nos recomenda: e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. E ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Todo o vosso amor. E Emmanuel nos diz: o exercício do verdadeiro amor não cansa o coração. O exercício do verdadeiro amor não cansa o coração. Se, por vezes, os pais, os avós, se apresentam estressados, ansiosos, cansados, abatidos, desanimados, isto se dá em razão de o nosso amor estar permeado por outros sentimentos negativos, por sentimentos negativos, melhor, porque o amor é um sentimento essencialmente positivo. Então, muito orgulho permeando o nosso amor, o egoísmo, a intolerância, a incompreensão, o imediatismo. Nós, os pais, temos pressa em que os filhos apresentem um comportamento adequado
dentro daquilo que esperamos que aconteça, e nesse sentido, vale a pena recordar o livro Ave Cristo, cuja leitura, estudo, eu recomendo mais uma vez em nossa casa. No livro Ave Cristo, encontraremos o genitor Quinto Varro procurando na espiritualidade o mentor Clódio e pede a Clódio que lhe permita reencarnar para auxiliar o filho Tassiano. Tassiano, até aquele momento, o livro passa por ocasião do século III da era cristã, nos traz episódios do século III da era cristã, portanto, uma história muito antiga. E Tassiano, até então, se revelava um espírito duro, indiferente, frio, rebelde, avesso às ideias cristãs. E o pai deseja convertê-lo ao Cristo. O pai deseja levar Tassiano aos braços do Cristo, como ele menciona numa belíssima declaração de amor que faz na página 14 do livro. Não estou trazendo nada do livro, que tem quase 400 páginas, mas Quinto Varro, na página 14, diz para Clódio exatamente o que está aqui: sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços. E Clódio se sensibiliza e dá para Quinto Varro 100 anos, 100 anos, um século, para que Quinto Varro organize uma pauta, uma agenda, a fim de levar Tassiano a despertar para Jesus. Então, aqui está dito: e colocai todo o vosso amor. E no livro nós veremos quanto Quinto Varro sofre para poder sensibilizar o filho Tassiano e despertá-lo para Jesus. E diz: e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus, tal a missão que vos está confiada. É preciso que, a par de todos os benefícios que ofereçamos aos filhos, coloquemos os filhos na vida de Deus e coloquemos Deus na vida dos filhos. Isto será fundamental, será indispensável para que o filho seja bem-sucedido na reencarnação. Não somos eternos no corpo. Um dia desencarnaremos. Pela lei natural, os avós e os pais haverão de desencarnar antes. E os filhos, necessariamente, ficarão órfãos da presença física dos pais. Mas se colocarmos Deus na vida dos filhos, se trabalharmos com eles a espiritualidade, a fé, a esperança, a caridade, o amor, o trabalho no bem, estas almas se estruturam, estas almas se equipam e estarão preparadas para o enfrentamento das vicissitudes terrenas. E mesmo antes da nossa desencarnação, por circunstâncias diversas, viveremos fisicamente separados dos filhos.
Ou os filhos se mudarão para cidades distantes? Ou constituirão a sua família menor, casar-se-ão e se irão? Estudarão em outras cidades? Formarão novos grupos, novos ambientes, novos compromissos, novas responsabilidades, e nós não poderemos estar a todo o tempo ao lado do filho, monitorando-o, protegendo-o, na suposição de que somente nós somos suficientes para eles e que Deus não tem nada para oferecer, que a espiritualidade não tem nada para oferecer, que o Cristo, que o Evangelho. Fundamental, pois, que estas almas cresçam. Daí o cuidado que nós, pais, avós, precisamos ter na superproteção, para não viciar os filhos numa dependência nociva. É preciso que os filhos aprendam a caminhar com as próprias pernas, é preciso que os filhos estejam expostos a situações diversas, e se vierem a cair, a errar, a tropeçar, a se equivocar, a se enganar, eles, a partir do momento que nós trabalharmos com eles a espiritualidade, eles estarão equipados, terão o recurso da prece, o recurso da meditação, terão desenvolvido o bom hábito da leitura saudável, e com isto eles buscarão alternativas. Por esta razão, nós pais e avós precisamos, nós que temos a bênção da doutrina espírita, precisamos analisar essas questões todas sobre outro prisma, para não nos deixarmos levar pela ignorância, que no nosso caso não se justifica, posto que temos um contato direto, pessoal, íntimo, com os postulados espíritas, sabendo que os nossos filhos são, antes de tudo, filhos de Deus, cientes de que esses espíritos, que são filhos de Deus, reencarnaram para progredir, nós estaremos nos equipando e equipando-os com estas verdades, para que eles cresçam do ponto de vista emocional e espiritual, e possam assim triunfar da experiência reencarnatória. Precisamos confiar nos nossos filhos, precisamos confiar em Deus, confiar na espiritualidade e confiar em nós também. Muitas vezes os pais não confiam em si mesmos, complicando a própria situação. Eu costumo dizer que, claro que há uma pitada de exagero aí, que se nós pais não atrapalharmos, dará tudo certo para com os nossos filhos, como, em que pese as dificuldades, está dando certo para todos nós. Que Jesus nos abençoe, e agora a companheira Helena nos trará uma página relativa ao tema. Muita paz para todos. Boa noite a todos. Sabes disso,
Essas doces crianças que observas com sublime enternecimento são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio geraste no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Tomaste algo de teu sangue e amastastes-o com o hálito de teu hálito. Adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais e formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. Sentindo-as por aves frágeis, a busca de asilo em teu peito, sabes acolher-lhes as necessidades no carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, preservando-lhes a existência. Noites de dolorosa vigília, quando a enfermidade aparece. Alimento, agasalho, escola, responsabilidades e inquietações. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir-lhes de se convertam em fantoches de teus caprichos. Ver-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representa, em verdade, todo o triunfo que ambicionas. E um dia, passado longo tempo sobre a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sob terríveis enganos na conquista da experiência, sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da própria vida. Essa própria vida a se transferirem das dívidas de aflições para os júbilos do resgate. E a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto, são meus filhos. Isso acontece no lar terreno, onde as criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a aferrear os próprios filhos com o estigma de escravos. Imagina, pois, a longanimidade do amor que vibra e reina infinito no lar divino da criação. Emmanuel.